Graça e paz, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós nesse momento em que estamos tirando um momento do nosso dia para estarmos estudando a palavra do Senhor. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Colossenses e hoje é a nossa 8ª aula e estaremos estudando os versículos do capítulo 2, os versículos de 16 a 23. Vamos fazer então a leitura de Colossenses, capítulo 2, versículos de 16 a 23. O texto fala o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas ligaduras e juntas vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Colossenses, e temos visto Paulo combater, até esse capítulo, já podemos ver Paulo combater diversas heresias que eram praticadas por aquela igreja. Tanto que dissemos que existe um nome que se refere às heresias da igreja de Colosso, que é a heresia colossal, porque era uma mistura de várias heresias que continham nas outras igrejas, mas cada igreja ficava com um tipo de heresia, e Colossos parece que resolveu abraçar todas essas heresias. Então, ali dentro da igreja de Colossos havia a questão da heresia do gnosticismo, que falava principalmente que o corpo é mau, a matéria é má e que o espírito é bom. Então, ela combatia a humanidade de Cristo, ela combatia, que Deus havia criado todas as coisas, porque como que ele, sendo Deus, poderia criar o mundo, o universo que era matéria? Então eles iam trabalhando várias questões, mas a igreja também tinha ali as práticas judaizantes, os rudimentos, então ela queria trazer ali e manter na prática, no dia a dia daquela igreja ali, todas as práticas judaizantes, principalmente falamos na nossa última aula, questão sobre o que se podia e não se podia comer, a guarda dos sábados e a questão ali da circuncisão. E podemos ver também ali naquela igreja a questão do culto aos anjos. Havia ali todo um envolvimento da prática para se cultuar os anjos. Então, viemos trabalhando essa carta, e agora, quando nós chegamos aqui no capítulo 2, versículos de 16 a 23, a gente pode colocar como título para a nossa aula de hoje o retrocesso, porque Paulo ele vai justo trabalhar essa questão. Olha, vocês foram convertidos dentro do cristianismo, dentro de uma fé verdadeira, aprenderam que Cristo realmente é único e suficiente Salvador. Então, por que vocês estão se prendendo aos rudimentos do mundo? É justo aqui, não é o que o Paulo está falando no versículo 20, Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Então, esse texto, essa aula que estaremos trabalhando hoje, ela poderia ter como título isso, o combate de Paulo ao retrocesso. E toda vez, gravem bem, toda vez que nós colocamos dentro da nossa
práticas religiosas, regras, bases, que dizem o que podemos e o que não podemos fazer, nós diminuímos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós estaremos explicando melhor isso ao longo da nossa aula de hoje. Vamos estar orando, então, pedindo a Deus que esteja nos dirigindo e nos orientando no estudo que estaremos realizando nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Senhor, nós pedimos nesse momento a Tua unção sobre a minha vida, para que eu possa estar aqui ministrando a Tua palavra, ó Deus, com toda a responsabilidade, com a Tua direção. Ó Pai, que aqui não seja dito nada por mim mesmo, mas que eu seja dirigida pelo Teu Espírito para falar aquilo que o Senhor deseja, que nós estejamos aprendendo, aquilo que nós necessitamos nesse momento. Nós te agradecemos a vida do Teu servo, o apóstolo Paulo, ó Deus, que de forma tão dedicada esteve ali escrevendo, ó Pai, essas cartas que nos deixam as doutrinas, e hoje estamos aqui estudando a respeito da doutrina de Cristo, ó Pai, essa carta tão cristocêntrica, que possamos aprender e possamos colocar tudo aquilo que está escrito aqui em prática no nosso dia a dia. Ou seja, que Cristo seja o centro da nossa vida, o centro da nossa fé, a nossa esperança. São essas coisas que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, há uma doutrina aqui nessa carta que inclui toda espécie de prescrição, né, há uma doutrina aqui nessa carta que combate toda espécie de prescrição, de restrição sobre o que se pode e não se pode comer e beber. Em outras palavras, ali naquela igreja estava havendo um retrocesso, um retorno a todas as leis judaicas, né, de mantimento, suas listas de coisas que eram puras, que eram impuras. Os gnósticos pensavam que toda matéria era essencialmente má. Então, se a matéria é má, o corpo também é mau. E se o corpo for mau, cabem duas conclusões opostas. Ou não interessa o que se faça com o corpo, porque dá no mesmo desfrutar e saciar os seus apetites, ou tratar os seus apetites com desprezo, porque se o corpo é mau, pode-se usar e abusar dele sem que faça diferença alguma na sua vida. E há o outro extremo, né, que é a conclusão oposta, que diz que se o corpo for mau, ele deve ser vencido, golpeado, reduzido à fome. Cada uma das necessidades deve ser ignorada e cada impulso encadeado. Então, essas duas conclusões extremistas, e esse é o grande problema que ronda as nossas igrejas, a grande questão do cristianismo, é nós mantermos o equilíbrio, você não tombar nem para uma conclusão e nem para outra. Aqui nós vimos que dentro do gnosticismo, já que a matéria é má, então pode-se partir para duas coisas. Ou para viver a revelia, fazendo e acontecendo, tudo que se tem direito, tudo que se quer e que se passa pela cabeça, ou restringindo extremamente o corpo. E é muito interessante porque muitas das vezes a gente convive com esses dois tipos de pessoas assim, né? Na maioria das vezes, quando a gente lida, uma pessoa como eu que nasci dentro do Evangelho, fui criada, então ao longo da minha vida, como que a gente vê as pessoas indo e vindo? Porque ora essas pessoas elas são tão religiosas, elas são tão crentes que elas olham para a gente como se nós fôssemos assim, hereges, entendeu? Pecadores, porque fazemos determinadas coisas, como ir no cinema, usar uma calça comprida, usar maquiagem, cortar um cabelo. Então olha pra gente realmente com aquele desprezo, como se fôssemos um herege. Quando a gente se identifica como sendo um cristão, perguntam, a que igreja você pertence? E aí nós dizemos, eu sou batista. E a pessoa já olha com aquele ar assim de superioridade, porque batista no conceito deles não é lá ser muito crente, justo porque não tem todas essas regras que a religião atual deles tem. E no decorrer da vida,
vai lá, vem cá, você topa com essa pessoa e a pessoa está no mundo mesmo, na esbórnia, sem se pensar com nada, sem se deter com nada, nada segura aquela pessoa, porque vive dentro dos extremos. E isso a gente via desde a prática do gnosticismo lá no primeiro século, na carta aqui aos Colossenses. Paulo já está combatendo isso. Paulo já vem ali combatendo. Olha, não se deixe, não é, que ninguém vos julgue. Não se ponha novamente embaixo aí dessas ordenanças, não é porque agora vocês estão em Cristo. E aí você pode falar assim, irmã, então a irmã está dizendo que esse equilíbrio seria o quê? Falar do equilíbrio, irmão, não é dizer que a gente vai sair realmente praticando, não. Porque esse que pratica de tudo, ele não está dentro do cristianismo. E eu ouso dizer até que de repente nunca nem se converteu. Porque quando nós nos convertemos, existe ali o desejo de estarmos com Cristo, de sermos cheios do Espírito Santo. E as pessoas que buscam, pelo outro lado, não é, se martirizar, então, como a gente via lá no início dos pais da igreja, que alguns homens até se castravam para que eles não fossem levados a desejar e a cobiçar cobiçar uma mulher, então ele se castrava. Havia ali a questão de passar dias e dias sem se comer, o martírio, não é? As pessoas se autoflagelavam, e até hoje nós vemos isso. Pessoas que saem em procissão, descalça, faz promessa, não, eu vou andar descalço, eu vou subir tal escadaria de joelho, e as pessoas chegam ali sangrando, em frangalhos, isso tudo porque fizeram promessas, porque desejam obter algo, quando Cristo, ele não pede nada disso. Então é uma forma ou de se comprar, de se querer comprar a salvação, ou de se querer comprar um favor. Então precisamos trabalhar dentro do equilíbrio. E como é que a gente consegue o equilíbrio dentro da igreja? Através do estudo da doutrina. Algumas pessoas falam, a palavra mata e o Espírito vivifica. Quando Paulo está falando que a palavra mata e o Espírito vivifica, ele está falando com relação à lei, ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento e à lei. Justo aqui o que ele está combatendo. Por que que você se você está morto com Cristo contra os rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças? E tem um versículo também que nós estudamos na aula passada, quando ele diz que tudo isso, não é, os mandamentos, as ordenanças eram o quê? Era a sombra daquilo que haveria de vir. Tudo isso era para que nós pudéssemos, não é, ter uma visão, pudéssemos ter uma antecipação daquilo que viria com Cristo. E aqui, hoje, o que nós vivemos, nós já vivemos debaixo da graça. Cristo já cumpriu ali o propósito dele na cruz. Então agora nós não precisamos mais ficar presos nos rudimentos do mundo, Então eu botei aqui que isso significa que o gnosticismo podia resultar quer numa imoralidade total, quer num ascetismo rígido. Paulo trata aqui com o ascetismo rígido, é o que nós estaremos estudando, que Paulo esteve aqui escrevendo sobre a questão do ascetismo rígido. E nós estaremos falando nesses dias a respeito disso e dessas heresias que até hoje ainda estão dentro de nossas igrejas. Não se relacione com aqueles que identificam a religião com as leis sobre o que se pode ou não se pode comer e beber. O próprio Jesus já havia dito que tanto faz o que o homem come e bebe. Lá em Mateus, capítulo 15, nós vamos ver esse texto. Vamos abrir lá ou acompanhe aí o texto que o Mateus estará projetando. Mateus 15, versículos de 10 a 20, ele vai dizer: E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouçam e entendam,
Não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é que contamina o homem. Então, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram-lhe que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizavam. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, deixai-os. São condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro então lhes disse: não declare esta palavra. E Jesus disse: ainda também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis ainda que tudo que entra pela boca vai ao ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto sim contamina o homem? Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídio, adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas são as que contaminam o homem. Mas o comer com as mãos, sem lavar, isso não contamina o homem. Então Jesus já havia, falado, e agora Paulo vai usar um texto bem parecido para falar sobre o mesmo assunto. Vai praticamente ali dizer as mesmas palavras que Jesus, dizendo que o que contamina não é o que sai, não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque aquilo que sai, ele vai dizer ali que da boca procede, aquilo que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E ele diz que muitas das vezes dentro do nosso coração de dentro do nosso coração é que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, fornicações, furto, falso testemunho. Não é uma comida, não é o comer a carne de porco, deixar de comer a carne de porco. Não é um alimento que é impuro, que você comendo vai te fazer mal. Agora, aquilo que você fala, isso sim pode fazer muito mal, porque o alimento ele passa por um processo digestivo e o nosso organismo elimina. E já aquilo que a gente fala, não. Então Jesus ele havia dito, que tanto faz o que o homem come ou bebe. Pedro também tinha aprendido, ali em Atos 10 nós vemos o texto de Pedro, Deus chamando Pedro para ir até Cornélio, e nós vemos ali que em sonho Pedro está no terraço, e aí Pedro está com fome, e eles vê um lençol, com vários alimentos que Pedro considera impuro. E ali Deus diz para Pedro, ele ouve alguém falando para que ele comesse, ele diz: não, eu não vou comer, porque eu não posso me contaminar com essas coisas, com esses alimentos comuns, com esses alimentos impuros. E Deus vai dizer: Pedro, não faça comum, não faça impuro aquilo que Deus já santificou. Então Pedro também passa por essa lição. E Paulo vai usar uma frase quase crua, que repete com palavras diferentes o que Jesus tinha dito. Porque Paulo diz ali, que as coisas todas se destroem com o uso. A comida e a bebida têm tão pouca importância que elas estão destinadas a decompor-se e a deteriorar-se por quem as ingere. Os gnósticos, pois, queriam transformar a religião em questões de regras e prescrições sobre comidas e bebidas. Ainda existem aqueles que se preocupam mais pelas regras sobre comidas e bebidas do que com o amor do Evangelho. É óbvio, irmãos, que existem algumas coisas que nós precisamos. Às vezes nós deixamos de comer, às vezes deixamos de beber, às vezes deixamos de praticar determinadas coisas ou de estar em determinados lugares, porque a Bíblia vai nos dizer que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. E às vezes você estar praticando, estar em determinado lugar pode provocar pode causar escândalo. Então, se for motivo de causar escândalo o seu comportamento, mesmo você sabendo que Deus não te condena por aquela prática, o ideal é você não praticar. Porque para não servir de escândalo, não servir de oportunidade para o inimigo atrapalhar a obra.
O versículo 16, ele começa dizendo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. E nós já batemos bastante nesse texto. Então, o que eu queria, não é, falar nesse momento aqui, trazer para nós estarmos trabalhando nesse momento? Que a questão maior é uma problemática que nós temos que analisar dentro do nosso dia a dia. O que esse versículo fala para o nosso dia a dia? Será que hoje ainda nós praticamos coisas desse tipo? Será que ainda existe regra com relação a comer, a beber, a festividade de determinados dias? O espírito que faz do cristianismo questão de regras e prescrição ainda não morreu. Conclui-se: se os cristãos eram perfeitos em Cristo, ninguém podia assumir as condições de juízes, ninguém podia se colocar na posição de juiz, ou seja, que ninguém vos julgue. A ninguém é dada a autonomia de julgar o que os cristãos comem, bebem, festejam ou comemoram. A ninguém é dado julgar os servos de Deus por causa de dias de festas ou de dias de luas ou de sábados. Controle pelo medo. Uma das coisas que nós vemos muito dentro da igreja é o controle pelo medo. Principalmente, assim, eu posso dizer que fui criada dentro de um sistema religioso de controle pelo medo. E se a gente for analisar de forma bem crua, é uma coisa que ainda existe, mesmo nos dias atuais. Tipo, se você não der dízimo, você pode ser assaltado, você pode ser despedido, você vai deixar de receber bênçãos. Então a pessoa dá o dízimo não por amor à obra, não porque ela sinta ali, entenda a necessidade e a precisão. Por que é necessário dar o dízimo? Ela dá porque ela tem medo. Havia até uma musiquinha que dizia: quem trabalha no domingo do Senhor está roubando, do Senhor está roubando, do Senhor está roubando. Então havia ali toda uma... Se eu não fechar os olhos na hora da oração, eu vejo o amiguinho, o sapato sem cordão. Então a criação, ela era toda feita, a criação evangélica, né, ali, ela era toda feita na base do medo. Você botava medo para que a pessoa pudesse seguir, não é, aquela prática religiosa. Qualquer regra ou regulamento, a obra terminada de Cristo anula a graça de Cristo. Nós precisamos ter isso em nossa mente, que qualquer regra ou regulamento, a obra terminada de Cristo, a obra já foi terminada. Se você coloca alguma regra ou regulamento a essa obra terminada, você anula a graça de Cristo. Porque você não foi salvo pelo seu bom comportamento, pelas suas boas obras. Então, não é o fazer isso ou aquilo que pode nos salvar, que vai nos salvar. E o contrário também se aplica. Não é pelo fato de você ter feito, não é pelo fato de você fazer que você vai deixar de ser salvo. Então você pode dizer: então como nada se aplica para que eu possa ser ou não ser salvo, então eu estou liberado para fazer aquilo que eu quiser e bem entender. Não. Se você pensa dessa forma, você tem que, inclusive, analisar, verificar se realmente você já teve um encontro com Cristo ou não. Durante muito tempo, a gente baseou a igreja, ela teve as suas bases fincadas na teologia do medo. Passava-se o medo para os membros da igreja como forma de mantê-los ali em rédea curta. Então, nós víamos muitas situações assim:
Se você... E até hoje, né, nós podemos verificar isso em muitas igrejas. Então, se você não der dízimo, você vai ser castigado. Se você não der dízimo, você pode ficar desempregado. Se você não der dízimo, você pode vir a ser assaltado. Se você não for na igreja no domingo, se você, por exemplo, for à praia no dia de domingo, você corre um sério risco de morrer afogado. Já ouvi isso, irmãos? Se for à praia no dia de domingo, você corre um sério risco de morrer afogado. Então, tinha um corinho que dizia que quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Então, você vê a situação assim, que hoje, como que as pessoas... A economia, a situação do jeito que está, a pessoa é obrigada a trabalhar no domingo. E dentro disso, até... E puxando, eu gostaria de deixar uma coisa clara, porque muitas das vezes a gente é muito apto, muito aberto para criticar a adventista do sétimo dia, porque para ela só no sábado é que se presta culto e nós prestamos culto no domingo. Só que muitas das vezes nós fazemos a mesma prática da idolatria que a adventista tem pelo sábado, a gente traz para o domingo. Então, no domingo, você é o santo. No domingo, você não aceita fazer nada que possa ser pecaminoso. Então, você vai para a igreja, quando chega em casa, não pode ligar televisão, não pode isso, não pode aquilo, porque é domingo, e o domingo é o dia do Senhor. E quando chega na segunda-feira, você volta para a sua vida do jeito que você quer e bem entende. Você não segue nenhuma daquelas regras que você determinou, porque aquelas regras elas só valem para o domingo. Irmãos, o Senhor não quer isso. O Senhor quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, a todo tempo, não apenas no domingo, não apenas quando você vem à igreja. Então, quando nós analisamos os evangelhos, por exemplo, nós vemos que Jesus, ele adorava a Deus, ele fazia as suas práticas religiosas durante o seu dia a dia. Jesus falou com Nicodemos à noite. Jesus falou com a mulher samaritana no poço, meio-dia, enquanto ele aguardava os discípulos para comer. Jesus, ele ia ao monte para orar, ele ia ao monte para pregar, ele foi ao monte e foi tentado no monte. Então você vê que Jesus, em todo tempo, ele pregava quando ele estava caminhando. A gente vê ali o exemplo de Jesus com os discípulos de Emaús. Então, todo tempo, Jesus vivia a sua devoção a Deus, ele tinha a sua vida espiritual em tudo aquilo que ele fazia, e não apenas quando ia ao templo. E esse é o exemplo que ele nos deixou. Então, não perca tempo lá criticando os adventistas, não, porque muitas das vezes nós temos isso dentro do nosso padrão dominical. Eu coloquei aqui, controle pelo medo, não é? Isso aí eu já acabei de falar. Mas eu gostaria de ler aqui, que qualquer regra ou regulamento à obra terminada de Cristo anula a graça de Cristo. Porque você não foi salvo por bom comportamento ou por boas obras. Então não é o fazer isso ou aquilo que vai te salvar. E o contrário também não é verdade. Não é o fazer que vai te salvar. Não é você fazer ou deixar de fazer que vai te salvar. Se nada do que você fez pode te dar a salvação, nada do que você vem a fazer pode te tirar a salvação. Você vai me dizer então vale tudo? Aí eu botei, se você pensa assim, nem crente você é, porque todo pródigo retorna para a casa do pai. E esse exemplo da parábola do filho pródigo, ela é bem prática aqui dentro, não é do que Paulo está falando nesse texto. Porque o que a gente vê ali na parábola do filho pródigo? O filho sai, o filho tem um pai amoroso, um pai cuidadoso, mas ele quer sair, ele quer experimentar, ele quer viver a vida e o pai permite que ele vá. Deus nos dá, irmãos, o livre-arbítrio. Ele nos criou, o seu filho morreu na cruz por amor a todos nós, mas você é livre. E ele fala que, Paulo está dizendo, não se prenda pelos rudimentos. Deus não nos coloca nenhum rudimento, ele não nos coloca essa teologia do medo. Não, isso não vem da parte de Deus. Você é livre. E como livre, pode ser que em algum momento essa liberdade te leve a agir como o filho pródigo, te leve para longe da casa do Pai. Agora, se você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu posso dizer com certeza que um dia você retorna para a casa do Pai. Um dia você vai perceber que você vai olhar para a situação em que você está e você vai dizer:
poxa, como era bom estar na casa do Pai. Você vai trazer à memória o que era estar na casa do Pai, como era estar na casa do Pai, e você retorna. E o interessante, que também se aplica, é que quando você retorna para a casa do Pai, a Bíblia diz que o pai vai ao encontro do filho, o pai coloca roupas novas, limpa o filho, manda colocar anel, sapato e leva o filho para a festa. Agora, o filho mais velho, que estava o tempo inteiro na casa do pai, esse filho, ele também é convidado para a festa, mas ele não vai à festa. Outro dia eu estava analisando isso e eu fiquei assim parada, eu falei, gente, então isso mostra, irmãos, exatamente isso aqui, olha, não é o fato de você, porque você saiu, porque você pecou, porque você fez várias coisas que desagradavam a Deus, então você não merece mais ser salvo. Você vai perder a sua salvação porque você fez todas essas coisas aqui erradas. E aí eu digo para você, não é pelo fato de você ter feito nada disso que você perde a sua salvação. E não é pelo fato de você estar o tempo todo na casa do Pai, de você ser santo e consagrado ao Pai externamente apenas, que te garante a salvação. O que garante a salvação é nós termos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Isso é o que nos garante a salvação. Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, a única coisa que ele pediu foi que nós o aceitássemos como nosso Salvador. Então, o que são obra das coisas futuras? Agora o versículo 17, Paulo vai dizer que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, essa sombra das coisas futuras, não é que tudo isso, a lei, tudo aquilo que era feito, todas essas ordenanças sobre o que comer e o que deixar de comer, era uma sombra daquilo que viria, que era Cristo, mas Cristo veio. Então agora, diante de Cristo, nós não precisamos, não devemos mais, irmãos, estar aqui. Se estamos ligados a Cristo, nós não precisamos mais ficar presos aos rudimentos deste mundo. Algumas aulas passadas eu falei a respeito disso, quando disse que muitas das vezes nós saímos do jugo do mundo e entramos no jugo da igreja. Então, aqui nesse versículo 17, equivale a dizer que a religião fundamentada em comer e beber certo tipo de mantimento, de abster-se de determinadas coisas, a religião fundada na observância do sábado e coisas afins é só uma sombra da religião verdadeira, porque a religião verdadeira é ter comunhão com Cristo. Hebreus 10, versículo 11, ele diz, versículo 1, ele diz, Hebreus 10, versículo 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele chegam. Ou seja, a lei, ela nunca vai chegar à perfeição que é Cristo. Os sacrifícios continuados e repetidos, eles não eram suficientes. Cristo foi o sacrifício único e verdadeiro. E agora não precisa mais você ficar preso aos rudimentos, ficar preso à lei. Os elementos que a lei apresenta são para cuidados do corpo, como comer, beber, festas, descansos, etc. Só que o corpo, a igreja, pertence a Cristo e segue-se que o corpo de Cristo é perfeito, pois ele tem cuidado de todos nós. O versículo 18, Paulo vai dizer, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então eu até peguei essa parte aqui, é seu bel prazer com pretexto de humildade, e dentro desse rigor que muitas das vezes nós vemos na igreja, eu trouxe hoje o exemplo da Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias, que ela é uma igreja muito focada no exterior. Então, as mulheres, e o líder daquela igreja diz que ele recebeu
essa orientação vinda do Espírito Santo, que as mulheres precisam usar aqueles vestidos, né, que é como se fosse um manto, um roupão que cobre todo o corpo. E essa roupa não pode ser com tecido fino, essa roupa não pode ser com tecido muito maleável, tem que ser com aquele tecido duro, rígido, de forma que, ao andar, aquele tecido não marque o corpo da mulher. Por baixo daquela roupa, a mulher precisa colocar, por cima das suas roupas íntimas, ela precisa ter ali um short ou uma bermuda, de forma a estar totalmente coberta. Irmãos, isso é uma coisa completamente fora do contexto espiritual. O Espírito Santo não ia dar orientação, ele não é estilista para estar ali orientando ninguém sobre como se vestir. A maldade, ela está na cabeça do homem. Não está no vestir. A maldade está dentro da cabeça de quem olha e que tem o desejo. E aí não importa a pessoa estar totalmente coberta ou só com o tornozelo do lado de fora. Porque no decorrer do tempo, a gente viu como que em determinado momento o desejo se dava pela mulher levantar uma parte do vestido e mostrar o tornozelo. E hoje em dia, como é que se dá o desejo? Então não é. Até porque dentro da nossa cultura a gente vê algumas mulheres tão despidas, e é tão fácil ver uma mulher despida, que não tem mais ninguém que fique com essa preocupação de como será o corpo feminino, porque está aí exposto até demais. Mas ali dentro daquele conceito, a mulher tem que andar dessa forma. E ela não pode nunca vestir roupa estampada, não pode usar vermelho, não pode usar preto. Então a gente vê que é um rigor fundamentado na ideia de um determinado homem que criou aquela religião, e as pessoas estão se subjulgando aquilo, mas não tem nenhum contexto bíblico dentro disso. Igrejas em que se separa o assento dos homens e o assento das mulheres. Várias coisas que as pessoas trazem para dentro da igreja e que impõem como regra para as pessoas. E Paulo está dizendo, ninguém vos domine a seu bel prazer, com o pretexto de humildade. E ele acrescenta aqui o culto aos anjos, não é com o pretexto de humildade, o culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Se o irmão parar para analisar, o irmão vai verificar que todas as seitas e as heresias sempre partem do princípio de que alguém foi algo que não foi revelado a ninguém mais, foi revelado a uma determinada pessoa. Então a gente vê isso lá com John Smith, que foi revelado a respeito, o anjo apareceu e revelou a ele a respeito das doutrinas dos santos dos últimos dias, e aí surge a religião dos mormons. A gente vê ali no islamismo e dos mormons escrito tudo em egípcio, e ele faz a tradução, e aí é algo que se acrescenta à Bíblia, entende? A revelação é revelado a ele, é algo que a ninguém mais, não foi revelado aos apóstolos, não foi revelado aos profetas, e o próprio Cristo não falou e nem revelou quando esteve aqui, mas foi revelada a essa pessoa. Então, sempre que se parte, trata-se dessa maneira. E aí eu até trouxe aqui para os irmãos verificarem essa revista de Seitas e Heresias, escrita pelo nosso pastor, o pastor de nossa igreja, Junanias Soares de Menezes. Nós não temos mais ela impressa, mas eu tenho ela em PDF, então o irmão que sentir o desejo e que não tem essa revistinha e quiser o conteúdo, me procure, mande aí no chat, né, dizendo que você deseja ter a revista em PDF, e manda o seu e-mail, que eu estarei no decorrer da semana enviando a revista para vocês. Porque justo ela vai falar sobre os mormons, os adventistas, testemunhas de Jeová, islamismo, sobre as teologias do triunfalismo, teologia da prosperidade, superstição, tudo isso tem aqui. Então vale a pena você ter para acrescentar o seu estudo sobre o livro de Colossenses. Vamos continuar. Eu botei até uma observação aqui, que ninguém negará a visão dos místicos, mas sempre existe um perigo quando o homem começa a pensar que alcançou um certo grau de santidade que o faz capaz de ver
não é, o que o homem comum não enxerga, não é, como o homem comum não vê, não é? Então começa a ter uma questão aí de perigo, porque se alguém chega e diz, não, Deus me revelou isso, quem sou eu? Não é? Quem sou eu na fila do pão para poder dizer que você está certo ou que está errado? Agora, eu posso debater aquilo que você diz ter sido revelado por ele. Porque à luz da Bíblia, as Escrituras estão aqui, tudo está aqui revelado. Então, se você recebeu uma visão, uma revelação dentro dos princípios bíblicos, ok. Agora, se você recebeu uma revelação que diz que você pode se batizar por um ente querido seu que já faleceu, mas você pode se batizar por ele, dessa forma você salva a alma dele. Se você recebe uma revelação que diz que a salvação não vem por meio de Jesus, então pode parando, porque realmente você pode ter recebido revelação, mas não da parte de Deus. O versículo 19, ele fala, até esse versículo é bom ler completo, né? O versículo 18 diz, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, e envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, ou seja, que ninguém vos domine, não é que ninguém que esteja ligado à cabeça, que é Cristo, vos domine com heresias e vãs sutilezas, ok? Porque geralmente essas pessoas, irmãos, que praticam, que criam seitas e que são detentores das heresias, eles não estão debaixo do poderio de Cristo, não seguem a mente de Cristo, que é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E aí é o estudo que nós estamos fazendo, e eu comecei falando que Paulo está aqui, poderia ser, não retrocessem, né? Não entrem num processo de retroceder, porque Paulo vai falar tantas vezes, se vocês já foram libertos por Cristo, por que vocês se submetem a tais coisas? Aqui nesse versículo, né, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus, eu coloquei que aquele que está de posse de uma compreensão carnal não está ligado à cabeça, que é Cristo. De Cristo, todo o corpo cresce em aumento de Deus. Observe que o corpo de Cristo cresce, provido e organizado por juntas e ligaduras. Esta forma de ilustrar as verdades bíblicas é bem utilizada, não é, também na carta de Efésios. O versículo 20, Paulo vai dizer, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis. Não é? Paulo chama os cristãos à responsabilidade. Se estamos mortos quanto ao rudimento do mundo, por que ainda nos submetemos a tais ordenanças? Se eles estavam se submetendo à lei, isso significava que ainda se comportavam como se vivessem no mundo. Por isso, eles tinham toda essa questão do que podia e do que não podia. E isso tudo, irmãos, muitas das vezes está ligado a essa questão de superioridade. Eu faço por falsa humildade, porque eu quero demonstrar que eu sou santa, que eu sou devota, e então eu faço e me submeto a todas essas coisas que realmente não estão dentro de nenhum contexto bíblico e não é pedido a ninguém. Não são essas coisas que vão mostrar que você realmente é um servo do Senhor, que você é um salvo. O versículo 22 diz, as quais coisas todas perecem pelo uso. Tudo isso, o que vestir, a forma de vestir, é cultural, é temporal. Isso tudo vai perecer.
Então, hoje a gente não vê mais tanto isso, né? Principalmente dentro da denominação batista, mas a gente vê em algumas outras ainda essa questão. Mesmo a Assembleia de Deus, que era mais rígida, não essa que eu disse, a Assembleia de Deus dos últimos dias. Mas a Assembleia de Deus, ela também era rígida com relação a isso, não podia cortar o cabelo, não podia fazer uma unha, não podia se maquiar, não podia se depilar, havia todo um rigor do que vestir, como vestir, mas graças a Deus eles já eliminaram muitas coisas. E nós batistas também tínhamos algumas dessas situações. E no passado, quantas pessoas, irmãos, foram excluídas porque ouviram uma rádio que não era evangélica, porque jogaram futebol, né? Porque eu lembro de uma senhora que ela foi excluída porque ela pagou o carnê do baú. Então, a gente vê assim, e aí ela foi sorteada lá no carnê do baú para ganhar uma Brasília. Mas ela não pôde pegar a Brasília, porque ela era uma pecadora, ela foi excluída e não ficou com a Brasília, não ficou na igreja, não ficou nada, coitada. Então, a gente vê umas coisas assim que... É o que está aqui, ó. Todas essas coisas perecem. Hoje, graças a Deus, nós temos a mente mais aberta, mas se nós nos deixarmos levar, nós ainda ficaremos presos em muitos rudimentos. Nós precisamos realmente ter a mente de Cristo, olhar com o amor de Cristo. É difícil, porque nós somos talhados, somos preconceituosos, mas precisamos nos esforçar dia a dia para melhorarmos, para crescermos. E Paulo continua aqui. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Todas essas coisas que parecem que dá tanta devoção à pessoa, na verdade, é pura e simplesmente para ela ter prazer. E se você observar, muitas das vezes essas pessoas que são muito rígidas, que são muito rigorosas com relação a não aceito isso, não aceito aquilo, é porque tem ali aquilo como sendo seu fraco. Então, ou Satanás utiliza esses pontos justo para atacar aquela pessoa e aí causar um escândalo. Então, nós precisamos realmente ser cuidadosos com relação a todas essas coisas. E eu anotei aqui para a gente encerrar. Diz que tudo isso constitui um retrocesso em direção de uma escravidão anticristã em vez de liberdade cristã. E que de toda maneira não liberta os homens dos apetites carnais, só o mantém dominado. A liberdade cristã não provém da repressão dos desejos mediante regra e prescrição, mas sim da morte aos desejos maus e o ressurgimento de desejos bons, porque Cristo está no cristão e o cristão em Cristo. As regras e as doutrinas dos homens possuem aparência, mas não são efetivas para o que se pretende. Parece sabedoria, apresenta uma devoção voluntária, aparenta humildade, parece que o homem está disciplinando o corpo, mas todas estas coisas só conseguem satisfazer a carne e o próprio ego. Que o Senhor possa estar nos abençoando e que Ele esteja completando dentro desse estudo aquilo que eu não fui capaz de trazer para os irmãos. Amém.